O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no ano de 2019, primeiro trimestre, sendo que o tema principal deste trimestre é Grandes Doutrinas da Bíblia. Já temos iniciado o nosso estudo em lições anteriores, sendo que a lição de hoje já é a lição de número 2, com o título A Doutrina sobre Deus, Seus Atos e Obras. Lembrando que já tivemos uma lição anterior em que nós estivemos falando de Deus e seus atributos, e agora o nosso assunto presente é seus atos e obras. Muito bem, isso posto, a nossa leitura bíblica está no Salmo de número 33, versos de número 1 até o verso 11. Texto esse que passo a ler neste momento. Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Amém. Isso posto, vamos estar considerando que o texto áureo para a nossa escola bíblica dominical é retirado do verso 5 e Salmo 92, quando a palavra diz: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Sendo que, para desenvolver essa nossa lição 3, a doutrina sobre Deus, seus atos e obras, nós vamos ter o esboço com os desenvolvimentos em os decretos de Deus, a criação de Deus e a providência de Deus. Assim colocado, sabendo que temos conosco o material de classe, sendo esta exposição para os professores da escola dominical em todas as classes, mas em particular para as classes de jovens e adultos, deste texto, desse material de classe, retiramos esta introdução assim resumida. Tendo lançado o fundamento da doutrina bíblica na revelação de Deus sobre seu próprio ser
e atributos, precisamos ainda considerar seus atos e obras. Veremos que há uma harmonia perfeita entre o que Deus é e do que Ele faz, ou o que Ele faz, e que as grandezas e perfeições do seu caráter, que estudamos na lição anterior, são principalmente manifestadas nas coisas que Ele determinou na eternidade e que Ele tem feito desde o princípio da criação. Muito bem, o que estamos considerando é que já temos uma lição anterior em que vimos sobre Deus e seus atributos, o ser de Deus e seus atributos. Mas agora, nesta lição numerada de 3, nós vamos ver atos e obras, considerando que todas as suas obras testificam da sua grandeza, da perfeição do seu ser, do seu caráter, enfim, também do seu propósito em todas as coisas. É Deus que antes precisou se revelar a nós, conforme consideramos que nós por nós mesmos não chegaríamos ao entendimento de Deus. Precisou Deus se revelar. Agora também nós temos na obra de Deus, nos seus feitos, Deus apresentando o seu grande projeto na face da terra, projeto esse que é desde a eternidade. Assim colocado, vamos para o nosso esboço, lembrando que num primeiro tópico teremos os decretos de Deus. Consideremos isso, decretos de Deus, ou aquilo que Deus propôs fazer, e como Ele propôs e é Senhor absoluto sobre tudo, o seu querer é ordem, é mandamento, é um decreto já, vamos dizer assim, proclamado a todos. Assim sendo, do material de classe, outra vez tiramos um primeiro parágrafo, onde temos um subtópico, que é a natureza dos seus decretos. Portanto, recolocando tudo em ordem, no trimestre, o nosso assunto, o tema maior é grandes doutrinas da Bíblia. A lição de número 3, a doutrina sobre Deus, seus atos e obras. O atual desenvolvimento é os decretos de Deus, primeiro tópico, e um subtópico, a natureza dos seus decretos. Portanto, considerando esse primeiro parágrafo, como é próprio do homem sábio e prudente pensar e planejar, assim também Deus não faz coisa alguma sem antes ter proposto e decidido tudo por si e em si mesmo. De fato, Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Não há nada que Deus faça sem um propósito pré-definido para a nossa compreensão, traçado na eternidade, perfeito em conselho, sabedoria e prudência. Seu propósito é imutável, pois Deus não precisa pensar duas vezes, tampouco mudar suas decisões. O que Ele definiu pode ser propriamente chamado de decreto, pois emana da sua onipotência. Nada pode ou podendo impedir seu cumprimento. Em outras palavras, a vontade de Deus é soberana, eficaz e irresistível, ou ninguém pode colocar obstáculos. Vamos considerar primeiramente isso. Deus, na verdade, fez todas as coisas. Já temos essa palavra considerada várias vezes nas Escrituras, como a palavra, na verdade, começa dizendo: no princípio Deus fez os céus e a terra, e em outro lugar, e toda a sua plenitude. E isso não foi assim de repente, vamos imaginar. Deus é de eternidade a eternidade. Então podemos considerar uma eternidade atrás, Deus começou a programar alguma coisa. Ele teve uma eternidade para programar, para pensar, imaginar,
e assim considerar. E na imaginação, se houve pensar duas vezes, foi lá no pensamento somente, até que ele definiu o que queria, e quando definiu o que queria, já estava tudo já programado, sem necessidade como homem de parar, repensar, reconsiderar alguma coisa, porque Deus na verdade já teve a eternidade para fazer isso, toda a eternidade. Nós levamos um tempinho para pensar e programar alguma coisa, e Deus teve todo o tempo. Nós não temos poder, mas Deus tem todo o poder. Nós não somos sábios como Deus, mas Deus é sábio. Nós não temos conhecimento pleno, mas Deus tem todo o conhecimento. Então, quando Ele começa a fazer alguma coisa, é dentro de um projeto já estabelecido e que progressivamente vai acontecendo ou se fazendo ver, porque o seu propósito se revela na sua própria obra. Agora, entendamos, antes era só Deus, e o que passou a existir foi depois que Ele estabeleceu um projeto e passou a realizar. Muito bem, nós temos, por exemplo, para considerar isto, algumas palavras, como em Efésios capítulo 1, versos que nós podemos estar tirando dali, quando a palavra coloca para nós, e Paulo é sábio em colocar estas questões, e ele diz no capítulo 1, observe versos 3, 4 e 11, começa assim o texto que apontamos: benditos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aí está. Lembrando que na exposição de Mateus, Jesus disse aos que foram achados, aprovados: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está aí preparado desde a fundação do mundo. Então, um projeto que Deus fez. E que projeto é esse? Conforme essa palavra de Efésios, de estar criando todas as coisas, tendo como alvo e operador de tudo isso seu próprio Filho Jesus. Se temos uma noção, vamos dizer, no princípio era só Deus, e aprove a Deus gerar Jesus, tanto que Jesus é o único Filho, ou mais do que único gerado, unigênito do Pai, e nele, Jesus, é que acontece a expressão da vontade de Deus, quando cria todas as coisas. Agora, que coisas Deus queria fazer? Uma das coisas principais é que Deus não queria ser só mais. Já gerou a Jesus, e em Jesus, a palavra trazida em Isaías e outros textos mais, que Deus quis criar para si um povo com quem Ele estaria na eternidade. Então observe, Deus não querendo estar só, mas querendo estar desfrutando da vida com outros, e começando a gerar em Jesus. Gerando Jesus, a Jesus foi dado todo o poder para criar todas as coisas. Mas vejamos outras palavras mais. Isaías, por exemplo, capítulo 40, verso 12. Até o verso 14. A expressão bíblica é assim: é Deus pela boca de Isaías falando a nós: quem mediu
com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? É uma pergunta. Então nós depois podemos dizer, nós mesmos responder: não tem ninguém que fez isso a não ser o próprio Deus, que estabeleceu todas as coisas. Interessante esse modo de Deus falar. Quem mediu com o seu punho as águas? É quando Deus fala com Jó. Interessante. Jó, que estava cheio de razões, questionando Deus em muita coisa, aí Deus começa a falar com ele, e desta forma: onde estavas tu quando eu estabeleci os limites dos mares? Você sabe como é formada a geada? Você sabe o tempo de gestação dos animais? Estou colocando as minhas palavras. Ou seja, Deus estabeleceu tudo, e Jó questionando Deus coisas particulares dele. E Deus faz Jó ver que Deus está atuando em tudo, e que o homem, o próprio Jó, não é nada e não sabe nada dos propósitos de Deus. Mas Deus sim decretou no passado alguma coisa que tinha por intenção fazer, e essa intenção é criar para si um povo com quem estivesse na eternidade, e isso através de Jesus, pelo que Jesus também é chamado o primogênito de toda a criação. Mas observem, Jesus, se parece a ideia de criação, corrigimos, voltando à palavra unigênito do Pai. Então, único gerado. Muito bem, ainda em Isaías capítulo 46, versos 9 e 10, Deus fala assim desta forma: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Verso 10: que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Portanto, o que Deus planejou, em si mesmo planejou, em si mesmo aprovou, em si mesmo passou a executar, sendo que o início, unigênito Pai, Cristo Jesus. Observem esses mistérios já sendo revelados aos poucos dentro das Sagradas Escrituras. Mas passando à frente, ainda nesse mesmo tópico, os decretos de Deus, um subtítulo: a extensão dos seus decretos. Num parágrafo seguinte, podemos estar lendo: o propósito que Deus definiu na eternidade compreende absolutamente todas as coisas, seres e eventos que há nos céus e na terra, do começo ao fim dos tempos. Nada pode existir ou suceder fora de Deus, ou sem que Ele tenha decretado, desde os eventos mais fortuitos, passando pelas rotinas da natureza, até a vida humana, bem como nas suas ações, por mais voluntárias ou aparentemente livres que sejam. Para tudo há um propósito definido por Deus. É Deus tendo controle absoluto sobre tudo. Continuando a leitura: nem mesmo as más ações escapam a esse propósito, pois Deus tanto determina a relação de causa e efeito entre o pecador e o pecado, como também dá ao mal
uma finalidade que contribui para o cumprimento do seu propósito, que é sempre bom, e no qual ele é também glorificado na demonstração da sua justiça. Essa colocação, vamos entender, conforme alguns costumam dizer, nem a folha cai da árvore se não for por vontade, concessão, poder de Deus. Para quem observa isso sem fé, sem ciência, vai dizer é absurdo, mas na verdade o que é que acontece e que Deus de alguma forma não saiba ou permita que aconteça, se tudo acontece nele? Aí vamos entender outra vez esse particular. Deus é o existente e o que existe deve estar nele, porque senão não existiria, porque fora de Deus não há nada. Na verdade, Deus pode se comparar ao ar no qual nós estamos mergulhados. Se tirar o ar, deixamos de viver, e para viver precisamos estar mergulhados no ar. Assim, a existência de tudo que existe, visível e invisível, está em Deus, no seu controle ou nele existindo. Vivo ou não vivo, está em Deus. Isso nós precisamos estar percebendo. Mas continuando nessa observação, e traz muita dúvida e questionamento, é dizer que Deus, que cria tudo, então criou o mal, criou as trevas. Que dificuldade. E os filósofos aí acham um campo para falar bastante. Mas o que eu vou dizer? Se o próprio Deus mesmo diz que Ele é que criou a luz e as trevas, o bem e o mal. Mas observe que na justiça dele, ele reprova o mal em toda a sua área, e mostrando que até mesmo em si ele reprovaria o mal. E aí está a morte de Jesus para justificar a Deus, que nenhuma forma de mal foi aceita, e Jesus morre para pagar, destruir, desfazer tudo aquilo que pudesse ser mal ou trevas. É uma coisa tremenda imaginar isso, mas Deus, para nos ensinar, fez até assim, pelo que até o mal ou qualquer coisa de mal que possa existir é permitido por Deus ou mandado por Ele, mas o seu objetivo é para bem, para depois aprendermos alguma coisa, e por esta coisa nós temos o crescimento em conhecimento e sabedoria, e ao mesmo tempo temor de Deus, que controla todas as coisas. No tempo presente há trevas e há mal, mas no tempo derradeiro e final do propósito de Deus haverá só luz e toda a justiça e toda a paz e toda a forma de bem. Portanto, vamos compreender, é nesse tempo que Deus permite o mal, mas sobre tudo isso Ele triunfa também, como Jesus depois veio a triunfar sobre a própria morte, para mostrar o poder dele de fazer o bem. Ou seja, até as coisas ruins, mas aí vem a palavra, contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus, ou todos aqueles que amam a Deus. Muito bem, neste assunto temos muitos versos que podemos estar apontando, começando em Gênesis, no capítulo 8, mostrando que tudo está no controle de Deus, que já desde o princípio, lá mesmo no capítulo 8 de Gênesis, a palavra já dizia, no verso 22, após o dilúvio, Deus falando: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E observe que o mundo passa por tantas coisas. Quantas vezes as pessoas diziam assim: é o fim do mundo. Não vai ser fim do mundo se Deus decretou, mas na verdade passa-se aquilo e a terra continua no seu trajeto normal. Nós tivemos um tempo passado que muitos aqui talvez não tenham acompanhado, porque foi uma época de bastante
bastante anos atrás, em que houve um chamado alinhamento dos planetas. Meu Deus, o cientista, a mídia ficou soltando coisas pavorosas do que aconteceria no momento que houvesse o alinhamento de todos os planetas. Aqueles místicos disseram: é o fim do mundo, ou é a volta de Jesus, mas simplesmente não aconteceu nada. Então, planetas alinhados ou desalinhados, está tudo na mão de Deus. E Ele diz que enquanto esse mundo existir, e existe para o propósito que Ele determinou, e no tempo que Ele determinou, não vai faltar normalidade, calor e frio, tempo de plantar e tempo de colher, e dia e noite também não faltarão. Portanto, a administração do universo está na mão de Deus e nada vai mudar, nada. O que houver de mudança está no propósito de Deus, mas não segundo o nosso pavor, as nossas inquietações. Observando o Eclesiastes capítulo 7, podemos também passar a Eclesiastes. A palavra no verso 13 e 14 coloca para nós, ou Salomão dizendo: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza o bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Olha que expressão de Salomão. Atenta para a obra de Deus. E quantas vezes as pessoas ficam questionando coisas e coisas, mas atenta, estão aí para nós vermos. E aquilo que está torto, você não pode endireitar. E quem disse que está torto? Quem disse que está torto? Se Deus assim fez, então na verdade podemos conversar para nós mesmos. Não compreendo porque Deus fez assim, que ao meu ver parece torto, errado. É o caso, por exemplo, porque o pé da jabuticaba, e na hora de fazer a abóbora, Deus fez em ramos pelo chão. Bom, Ele sabe por quê. Mas também Ele fez a jaca, que está em árvore. E quem é que vai entender? Se Deus assim fez, está feito. E se Ele criou a avestruz sem sabedoria, que deixa os seus ovos no meio do caminho, quem é que vai consertar a avestruz, que já tem por natureza viver desta forma? Ou conforme costumo dizer, que procura esconder a cabeça num buraquinho, enquanto o seu corpo enorme fica de fora. Então são coisas e coisas que estão aí na vida diária, e quem pode dizer que está torto, se Deus assim fez? Portanto, são coisas tremendas que aí existem para nós considerarmos. E a palavra, ainda em Eclesiastes capítulo 8, versos 5 até 7, complementando esse raciocínio, disse Salomão: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Verso 6: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e como haja de suceder, quem lhe dará a entender? Ou seja, aquilo que foi dito antes: atenta para a obra de Deus, no dia da prosperidade aproveita, goza desta oportunidade do bem, mas saiba que logo vem um tempo de adversidade. E aqui é revelado o propósito, para que o homem não fique aguardando um bem maior nesta terra, porque também não é aqui
o lugar do nosso descanso, disse o profeta. Mas vamos colocar assim: o propósito de Deus não é criar o homem para viver na terra, é para outro lugar, pelo que o homem é chamado a olhar para cima, para o propósito maior e duradouro de Deus, que é a eternidade. Colocando outras palavras mais, em Atos podemos considerar a palavra no capítulo 2, versos 22 e 23, quando fala a respeito de Cristo Jesus. Ou seja, Deus planejando todas as coisas para o que nós já dissemos, um bem maior e duradouro, eterno mesmo. Entretanto, lá em Atos capítulo 2, versos 22 e 23, nós temos Pedro no seu discurso dizendo: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Aí observe, Pedro revelando tudo isso que aconteceu, e o fato de vocês matarem a Jesus estava na presciência de Deus. Ou seja, Jesus ser gerado de Deus, início de tudo, e depois Jesus morrendo para resgatar ou cobrir com a sua morte todo o mal, toda a injustiça, transgressão, falhas, iniquidades, é o propósito de Deus já determinado lá no princípio. Aí vem a outra palavra: Jesus que foi dado à morte antes da fundação do mundo. Um terrível mal em Jesus, mas para ter como resultado um bem maior e eterno. Então são mistérios de Deus, mas vamos estar dizendo assim, desta forma, quão grande é a extensão desses, vamos dizer, projetos de Deus, que não são somente projetos, já são determinações, decretos daquilo que Ele propôs. Portanto, o que o homem vai falar? É só nos render ao Senhor, e aquilo em que fomos achados participantes do mal, arrependimento, porque a promessa é essa: arrependei-vos, convertei-vos a Deus, e pronto, haverá a restauração em Cristo Jesus. Continuando ainda mais uma palavra, usando agora a palavra em Romanos, no capítulo 9, verso 20 a 23, agora quem diz é Paulo. Ele fala assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Quem pode questionar Deus? Quem pode questionar Deus? Portanto, conforme outra palavra, toda criatura de Deus geme na expectativa de quem estará na eternidade com Deus. Cabe a nós o quê? Pedir clemência. Como? Buscando a Ele. E até mesmo, perdoe eu dizer assim, alguém tendo de Deus uma afirmação: você não terá vida eterna, só tem essa existência, não adianta rebelar contra Deus. É mais fácil, sabendo da misericórdia de Deus mostrada a cada instante, ele chegar para dizer: ó, se assim é, dá-me dias mais longos e de paz nesta existência, por tua
bondade e misericórdia, pronto, e vive o resto dos dias em paz. Mas tudo aquilo que se revolta contra Deus, esse apressa o seu juízo de condenação. É algo que Salomão também disse: não sejamos por demais loucos ou transgressores, porque abreviaríamos os nossos dias. Então são coisas a considerar. Mas há um projeto de Deus, queiramos ou não, estamos nele. E qual vai ser a conclusão desse projeto? Sigamos em frente. Ainda um terceiro parágrafo, nesse tópico os decretos de Deus, e agora um novo subtítulo: o supremo propósito dos seus decretos. Embora ninguém seja capaz de sondar e entender os desígnios divinos, as Escrituras nos ensinam que Deus desvendou o grandioso propósito da sua vontade, que é o de congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Em outras palavras, todas as coisas nos céus e na terra foram determinadas por Deus visando a salvação ou glorificação do seu povo. Mas como ainda estudaremos a doutrina do pecado e da salvação, onde este assunto será mais bem desenvolvido, nesta lição falaremos apenas sobre as obras da criação e da providência de Deus, que são subservientes ao seu supremo propósito de salvação. Em outras palavras, Deus quis congregar, centralizar, colocar tudo dependente e nascente, ou tendo início em Cristo Jesus. Pelo que Jesus pode dizer: eu sou o princípio, eu sou o fim. Em tudo, tudo inicia e completa-se em Cristo Jesus. Propósito anterior de Deus, porque assim Ele determinou. E acabou. Palavra, faltando a expressão povo de Deus, mas é isso mesmo. Deus quer formar para si um grande povo. Por isso que o objetivo de Deus não é esse firmamento, esse universo, vai ser desfeito. Já existe um outro universo onde o próprio Deus habita, e para onde Ele vai levar todos aqueles que aqui alcançaram a aprovação. Portanto, o propósito de Deus já está revelado. Ele quer salvar uma multidão de gente. Em Apocalipse diz que nada vai mudar na sequência do dia após dia, das gerações após gerações, até que se complete o número daqueles que hão de ser salvos. Há um propósito já bem definido, e que nós façamos parte disso. Continuando, ainda alguns textos bíblicos que podemos estar fazendo uso e leitura. Isaías 55, verso 6, nós temos a palavra que diz bem claramente para nós, até o verso 11, quando Isaías proclamou da parte de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os seus pensamentos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pronto. Deus programou,
Deus quer fazer e Deus vai fazer. Quem vai criar problema nesse projeto de Deus? Operando Deus, quem impedirá? Uma expressão que nós usamos continuamente, usando textualmente as Sagradas Escrituras. Pronto, Deus determinou. Por isso que temos a revelação de Cristo Jesus em Apocalipse 6, como aquele que está vestido de branco, com uma coroa na sua cabeça e o arco, cinto de ouro, e que é vencedor e sai para vencer. Ele é o único poderoso e determinou fazer alguma coisa e vai executar o seu propósito. Pronto, vencedor e saindo para vencer. Ainda a palavra nos conduz a Efésios, no capítulo 1, verso 9, 10 e 11, quando lá também se diz que Deus nos descobriu o mistério. Releio: descobrindo-os o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito ou o consentimento que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Pronto. E a continuidade do texto vai repetir: é em Cristo Jesus, tudo em Cristo Jesus. Portanto, se alguém quer alguma coisa, está na plenitude e consentimento, agrado daquilo que é da vontade de Deus, está em Cristo Jesus, está em mim. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pronto, já completou o projeto de Deus. É isso mesmo. Muito bem. Já na mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, verso 8 até 11, Paulo diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, dos principados de potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto, volta a Jesus. Por isso que, outra vez, quem está em Jesus está no projeto de Deus, com duração eterna. Mas observe, mistério que aos poucos está sendo revelado, até mesmo, vamos dizer assim, na ação, nos atos de Deus. Quando, por exemplo, Paulo, depois de pregar o Evangelho aos israelitas, define: eu vou aos gentios, porque está determinado que a salvação não é somente para os israelitas, mas é para todos os povos, porque afinal de contas todos os seres do mundo são de Deus. Israelitas, aqueles que estão perto, mas a salvação é para aqueles também que estão longe, e está assim revelado. Os israelitas achavam que é só para eles. Talvez os anjos no céu também achassem que a plenitude, a glória celestial, a eternidade fosse só deles. E quando eles veem lá um Elias sendo arrebatado, um Enoque sendo arrebatado, e o projeto sendo declarado que todos nós seremos como os anjos nos lugares celestiais, pronto. Aí os anjos aprenderam: a vida eterna e o viver com Deus aqui não é só privilégio nosso, seres celestiais, é também do pozinho da terra, que Deus fez um ser do pó, e esse pozinho vai transformar-se em
anjo nos lugares celestiais. Deus revelando aos poucos o seu grande projeto, formado antes de todos os tempos. Muito bem, continuemos um pouco mais, já entrando agora pelo nosso esboço, no segundo tópico, a criação de Deus. Novamente, retirando o assunto, o texto que lemos do nosso material de classe, neste trimestre, as grandes doutrinas da Bíblia. Nossa lição 3, a doutrina sobre Deus, seus atos e obras. Agora falando outra vez sobre a criação de Deus. Antes, propósito. Agora a própria criação. Assim, no primeiro parágrafo, podemos estar lendo: enquanto os decretos são atos internos do próprio Deus, na eternidade, a criação pode ser considerada seu primeiro ato externo, no qual ele dá existência no tempo a seres distintos dele, embora em dependência dele. Deus criou todas as coisas, e tudo o que existe foi criado segundo a sua vontade. Antes da criação havia apenas Deus, de modo que ele não poderia ter usado matéria pré-existente, mas criou a própria matéria a partir do nada, passando então a separar, formar e aperfeiçoar todas as coisas que propôs no seu intento. Deus fez tudo pela sua poderosa palavra, a qual se revelou ser o próprio Senhor Jesus. Aí volta outra vez. Deus antes internamente no projeto, depois exterioriza essa sua intenção, seu plano, executando, fazendo aparecer pouco a pouco as coisas há que são iniciadas, depois tem prosseguimento, e coisas que Deus já fez determinadas. Vamos dizer assim, o sistema solar Deus já fez, já está determinado. Mas o ser humano Deus criou do pó da terra, e daqui a pouco temos que esperar que Deus ainda vai fazer uma mulher para o Adão. Daqui a pouco Adão e Eva vão ter filhos, e vai vir a história se desenvolvendo pelos séculos e milênios. Coisas feitas já existentes, e coisas que Deus fez para ter uma sequência através do próprio tempo. Mas Deus criando do nada o que Ele propôs a fazer. Só que tudo isso que é propósito de Deus para se revelar ou alcançar o que Ele quer fazer, será desfeito, e existirá tão somente aquilo que é para existir eternamente. Então o que Ele fez do nada, ao nada vai voltar, e vai existir só Deus e aquilo que Ele estabeleceu criar, começando no seu unigênito Filho Jesus, e em Jesus continuando. Aí observe que Jesus é chamado Palavra de Deus, expressão de Deus. Perdoe fazer assim, minhas palavras são poucas, mas vão entender. Se Deus estivesse mudo, não fizesse nada, ninguém ia saber qual é a vontade de Deus. Mas quando Deus abre a boca para falar, como nós abrimos a boca para falar, a gente já está expondo o que está no nosso interior. E Deus em Jesus está expondo a sua vontade. Por isso que Jesus é o quê? Palavra de Deus, é a expressão dos projetos internos de Deus para nós. Por isso também que Jesus é a revelação do próprio Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem ouve a mim, ouve o Pai. E eu estou no Pai. Aí são coisas que a gente vai aprendendo aos poucos, e explica muitas coisas para nós, ainda que possa haver abertura de outras interrogações, mas paciência. Aos poucos Deus vai respondendo e completando o nosso entendimento. Eu quero citar nesse particular a primeira palavra em João, no Evangelho de João, quando ele coloca para nós
João escreve, 4 primeiros versos. No princípio era o Verbo, era a expressão de Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era, e é agora para nós, a luz dos homens. Pronto. A expressão de João, mostrando uma coisa bem profunda. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. E esse Verbo, que é Deus se expressando, se revelando, se declarando, se fazendo entender, é Cristo Jesus. Mas em Colossenses também, uma palavra que Paulo usa, nós podemos estar usando no capítulo 1 e versos 15 a 17. Assim disse Paulo a respeito de Jesus, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E o verso 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. São as palavras que nós temos aqui neste texto. Mas avançando no nosso estudo, na nossa consideração, ainda nesse tópico 2, a criação de Deus, num novo parágrafo, num novo subtítulo 2, a criação invisível. A criação invisível, há coisas invisíveis que Deus criou, e disso que falamos agora. Que Deus criou o mundo invisível e seres invisíveis que nele habitam, juntamente com Ele, podemos deduzir a partir das Sagradas Escrituras, embora não com o mesmo nível de informações que ela dá com respeito ao mundo físico. Estes seres são genericamente chamados de exércitos do céu, pois foram criados em grande multidão, ou ainda de anjos, em razão de muitos deles servirem a Deus como excelentes mensageiros em favor do seu povo eleito. Outros são apresentados em permanente adoração, e vamos colocar, e serviço na presença de Deus, proclamando a sua glória e santidade, e são chamados de serafins ou querubins. Não sabemos exatamente quando foram criados, não podemos afirmar que eles já estavam presentes no princípio da criação deste mundo, mas são criaturas de Deus. Aqui, se colocamos, não podemos afirmar, mas o indício de tudo é que primeiro Deus criou as ordens celestiais, para depois sim começar a criar as coisas na face da terra. E essas coisas na face da terra são justamente como um processo de ensino às coisas celestiais. Por isso que está escrito também numa palavra de Paulo, que os lugares celestiais, os seres celestiais, aprendem sabedoria na obra de Deus entre nós seres humanos. Ou seja, Deus estava falando para os anjos que existiam com grande poder nos céus, que eles um dia foram feitos, são criaturas de Deus. Como exemplo, vou fazer para vocês verem o homem, o que nós vamos chamar de Adão. Pronto, e Deus criou Adão, viu? Era pó e agora é um ser. Daqui a pouco faz a mulher, viu? E agora, daqui a pouco os dois geram filhos. Daqui a pouco, esses aí vão morar aqui conosco. Deus está ensinando os anjos, só que a respeito dos anjos, dos lugares celestiais, Deus não fala muito nas Escrituras, e dentro daquela limitação que é nossa. Se vos falo de coisas terrestres não compreendeis, quanto mais se vos falar das coisas celestiais. Portanto, Deus também só coloca uns pontos.
Mas nós temos alguma coisa escrita, principalmente nas palavras de Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 38, 39 e outros textos mais das Sagradas Escrituras. Mas observando textos bíblicos a respeito dos seres celestiais, para nós invisíveis, nós temos em Daniel, capítulo 7, uma palavra bem conhecida, quando Daniel tem a visão dos lugares celestiais. Assim, abrindo Daniel, podemos estar considerando. Verso 9 e 10. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Aí temos, Daniel está tendo visões das coisas celestiais e por fim vê o próprio Deus e as miríades de seres celestiais servindo a ele ou diante dele. Ou seja, o que para nós é invisível, que também seria invisível para Daniel, mas coube a Deus como que tirar aquilo que obstruía, e ele pôde observar o que estava acontecendo nos lugares celestiais. Poderíamos falar também do próprio Balaão, que é o profeta que via as coisas de Deus com os olhos abertos, ou seja, ele abrindo os olhos não via as paredes, as colunas desse prédio, ele estava vendo os lugares celestiais, o que acontecia no ambiente da existência de Deus. Ou conforme está em Isaías também, Isaías capítulo 6, profeta de Deus, que de repente teve uma abertura para poder ver o próprio Deus e toda a comitiva que o acompanhava. Ou seja, Deus abriu para ele, ou deu-lhe a visão em um momento. E assim outros casos poderiam ser considerados. Um caso extraordinário é Ezequiel capítulo 1, só que é um texto longo, não vou apresentar aqui, bem longo, quando descreve os querubins, o firmamento de Deus, o trono de Deus, e as coisas ali são espantosas. E vou dizer que não há palavras que possam descrever corretamente para o nosso entendimento o que Ezequiel viu. Mas ainda temos Apocalipse, o que foi revelado a João no capítulo 4, por exemplo, desde o verso 1, e a expressão é tão simples aqui, que diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na sua aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Aí está a descrição, e continua até o verso 8, descortinado para João, por enquanto, só o que existia no céu, os anciãos e outros detalhes mais. Agora observe, foi aberto para ele ver, e aqui ele estava vendo, mas ele foi levado ao céu não para ver o que existia, mas para ter a revelação do que aconteceria. Aí é a sequência toda de Apocalipse. Como também ele vê, no capítulo 5 já é parte de uma revelação, no verso 11, quando diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais,
e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E continua ele vendo e tendo revelações, como a expressão um pouco antes: porque com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, nação, povo e língua. Ou seja, a obra em Cristo Jesus era adquirir para Deus seres na terra para viverem com Ele nos lugares celestiais. Deus já fez os anjos e aprove Ele fazer a nós, para sermos anjos um dia e lá estarmos com Ele. E assim, propósito de Deus, toda a criação, e no caso presente desse subtópico é a criação invisível, mas passando à frente, a criação visível, o universo presente e nós aqui. E no terceiro parágrafo podemos estar lendo: a palavra de Deus é precisa e abundante em declarar que Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Deus disse: haja, faça-se, apareça, e assim sucedeu. E assim sucedeu. Mas ao mesmo tempo somos informados pela revelação de que Ele usou de um período definido de 6 dias, concluindo sua obra criativa no 7º, no qual repousou. Este fato encerra uma verdade muito importante: a criação, como já dissemos, é subserviente ao supremo propósito de Deus. Através das coisas que estão criadas, Ele manifesta aos homens sua sabedoria, glória, bondade, conclamando-os a voltarem-se para Ele como a fonte da sua salvação, perfeição e eterno descanso. Então, observe que no plano humano terrestre visível, as coisas são mais claras, mas voltemos a lembrar que os anjos aprendem com isso aqui. Aquilo que eles não têm lá no céu, eles olham para cá e vão aprendendo: geração de filhos, crescimento, dor, enfermidade, morte, cura de uma enfermidade, ressurreição de mortos. Os anjos estão aprendendo, porque lá no céu não tem nada disso. E eles estão vendo também qual é a extensão do poder de Deus e a sua grande misericórdia, atentar para um ser tão vil como nós. O que nós somos? Pó. Pó. Muito bem. Aí nós temos outros textos bíblicos, como o Salmo 8, que deixo para a leitura nossa em sequência, na preparação das nossas aulas, para depois levarmos às classes de jovens e adultos. Mas em particular quero ler Atos capítulo 14, os versos 15 a 17, que é outra expressão também de Paulo, quando ele falando ensina ou explica, no verso 15 a 17, é a ocasião em que Paulo, tendo curado um enfermo dos pés, acontece que todo mundo quer trazer ofertas, sacrifícios em adoração a ele, e ele quer refutar isso. Eu sou um homem como vocês, e fala de Deus, verso 15, e dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Pronto, uma declaração de Paulo para quem não conhecia a Deus, achando que os seus ídolos eram deuses.
mas não tinham conhecimento de um Deus verdadeiro, criador de tudo. Assim, no nosso estudo, podemos estar continuando, entrando no terceiro tópico, a providência de Deus. Grandes doutrinas da Bíblia é o nosso tema principal no trimestre. A lição presente é a doutrina sobre Deus, seus atos e obras, lição número 3. E no nosso desenvolvimento, a providência de Deus. No subtópico, a necessidade da sua providência. Continuemos fazendo um resumo, tomando um primeiro parágrafo do material de classe. Deus não apenas criou todas as coisas no princípio, mas Ele continua operando, trabalhando sobre a criação, agora no sentido de preservar e sustentá-la, pois tudo depende dele para existir e se mover. Assim, Deus é quem mantém os ciclos naturais do dia, noite, estações, semeadura e colheita. É Ele quem cuida de todas as suas criaturas, provendo diariamente o seu sustento. E no que diz respeito ao homem, Ele determina os limites da sua habitação, dirige todos os seus passos e opera com ele segundo a sua vontade, conforme estabeleceu em seus decretos, seus propósitos eternos ou propósito eterno. Muito bem, ou seja, Deus criou e não abandonou, não entregou a sua sorte. Na verdade, Deus precisou estar assistindo o ser humano em todo o seu tempo. Começando lá no nosso modelo visível, a parte visível da criação, Adão e Eva falhando, Deus conversando com eles, trazendo juízo, falando de uma restauração futura, dando uma esperança para alguém que poderia estar perdido para sempre. Aí, Deus confeccionando veste para eles, até isso, Deus ensinando a fazer vestes adequadas, porque eles por si mesmos já tinham feito lá alguma coisa, e Deus está falando, isso aí não está bom não, a veste adequada é essa, e Deus apresenta, e vem todo o sistema, vem Caim, Deus fala com Caim, orienta Caim, e vai passando o tempo, e etc. Ou seja, Deus fez o homem e está pagiando o homem até hoje. Parece que o homem dificilmente chega à idade adulta. É como o pai e mãe que fica com o filho pequenininho no colo, depois engatinhando, depois caminhando, depois... mas até quando? Às vezes ainda os filhos já de barba e cabelo grisalho, o pai de vez em quando tem que chamar assim e falar alguma coisinha. Deus é mais do que tudo isso, dando assistência, providência nas necessidades daquilo que Ele criou, mostrando também sua aproximação, o seu carinho, sua ternura, seu amor, cuidado pela obra que Ele mesmo criou. Ele não abandonou, e quando Ele criou com carinho, com amor, dando valor àquilo que Ele estava fazendo. Passando aos textos bíblicos, por exemplo, nós temos Atos capítulo 17, verso 24 a 28. Outra vez Paulo, agora em Atenas, podendo discursar para os atenienses, e falando sobre Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Volto ao exemplo do ar.
no qual estamos mergulhados. Deus nos fez e está presente aqui como um ar, que precisa estar conosco e dentro de nós, para manter a vida em nós, uma assistência contínua. Por isso essa expressão de Paulo: nele vivemos, nele existimos. Outro exemplo da presença de Deus é como o mar no qual os peixes vivem. O peixe não vive sem água, vive no meio da água e pela água, porque da água é que ele tira o oxigênio, e é na água que tem os nutrientes que ele vai se alimentar também. Ou seja, Deus faz produzir, Deus provê para o ser vivente tudo aquilo que ele possa necessitar. Um outro exemplo disso é a palavra de Salmo 104. Podemos ir a Salmo, o de número 104, quando no verso 24 a 30, ainda que é um texto um pouco mais longo, mas observemos o salmista declarando o que tinha percebido e entendido. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas, tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Tudo esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Olha que exemplo claro, que expressão clara do salmista. E ainda mais em Mateus capítulo 6, agora é Jesus falando, e a respeito de nós, mais precisamente do ser humano e daqueles que com ele caminhavam, os discípulos. Falamos carinhosamente, como desta vez nesse texto. E no outro texto, aprove ao Pai, dá-vos o reino. O que vocês estão perturbados, inquietos? Aprove a Deus dar o reino para vocês, a eternidade. Não se perturbe por nada mais. Mas aqui em Mateus capítulo 6, verso 25 e versos à frente, Jesus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como lhes crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno ou fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Pronto, uma declaração claríssima de Jesus, de todo o cuidado e assistência de Deus para nós. Ou nesse texto, nesse subtítulo, a necessidade de sua providência, a provisão que Ele faz vir a nós por nossa necessidade. Passando em frente ainda, nesse tópico, a providência de Deus, outro subtópico, sua providência especial. Tudo que nós falamos antes é a manutenção desse corpo, mas tem algo maior. Nem só de pão viverá o homem. E assim, este texto, num parágrafo segundo desse tópico 3 do material de classe, extrai: a bondade e sabedoria de Deus
patentes na sua providência geral para com todas as criaturas, vê-se ainda mais claramente do seu cuidado especial pelo seu povo, pelos quais ele fez uma provisão infinita na pessoa de seu Filho Jesus, a fim de salvá-los. Mas, comparativamente, mesmo na sua providência comum a toda a criação, os eleitos têm ainda maior interesse para Deus, de tal modo que todas as circunstâncias, inclusive as aparentemente ruins, ele as faz contribuir para o seu benefício. Voltando àquela expressão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Pronto. Por que se afligir, se Deus provê todos os animais e vegetação, e quanto mais ao povo que Ele quer levar para morar consigo nos céus? Assim, podemos estar vendo outros textos bíblicos, como João capítulo 3, verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos de nós sabemos isso de cor, né? Sabemos isso de cor. Ainda continuando, outro texto que apresentamos como exemplo, Mateus capítulo 10, verso 29 a 31. A palavra é esta: é semelhante àquela que já lemos anteriormente. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Senhor Deus tem cuidado de nós, que nós mesmos não temos conosco. Ele sabe o número dos nossos cabelos, Ele sabe nossa pressão, sabe o nível da batida do coração, Ele sabe como é que está o funcionamento do cérebro, Ele conhece todas as células do corpo, conhece cada uma, sabe como está cada uma. E o que nós sabemos de nós mesmos? Senão aquilo que a gente está arquitetando, vendo, admirando, ou de vez em quando dói, está doendo aqui. Mas Deus sabe tudo a nosso respeito. Esse é o cuidado de Deus, muito maior do que possamos imaginar. E dentro dessas colocações, vamos ver ainda Romanos, no capítulo 8, texto sempre falado quando alguém quer considerar as maravilhas misericordiosas de Deus e nisso ter esperança e paz. Temos no capítulo 8, eu apresento os versos 28, quando a palavra diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 32: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho, Jesus, poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele, com Jesus, todas as coisas? E o 39 fechando: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa ou alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí parece outra vez Jesus: ninguém veio ao Pai senão por mim. Decreto isso aí. Não é por Maria, não é por um santo aqui, não é por uma instituição religiosa, não é por uma norma de vida, uma filosofia. É por Cristo Jesus. E quantas instituições religiosas estão numa soberba presunção de dizer que se quem estiver aqui vai ser salvo, vai para o céu? Não vai não. Se estiver na religião, mas não estiver em Jesus, não vai para o céu. Mas se estiver em Jesus, onde estiver, vai para o céu. Porque a necessidade primária é estar em Jesus. Assim, passando à frente, chegamos à nossa conclusão, que nós queremos simplificar na expressão que agora lemos.
O conhecimento dos atos e obras de Deus traz maior conforto e segurança aos nossos corações, na certeza de que nada escapa ao seu controle, mas todas as coisas, sendo sabiamente conduzidas por Ele, contribuem para a realização do seu sábio propósito, no qual Ele graciosamente nos incluiu, sob a previsão de salvação e felicidade eternas. Aí está. Quando os discípulos estavam ali alegres porque até os demônios lhe sujeitavam, ou se alguém estivesse alegre porque ganhou milhões, ou porque isso ou porque aquilo, Jesus ia dizer: não se alegra por isso, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Aí outra vez volta ao princípio. Deus teve esse propósito. Deus não está trabalhando de vez em quando coçando a cabeça: o que eu vou fazer agora? Não, Deus já tem tudo sob controle e vai trabalhando, e nós podemos descansar plenamente dele. Por isso que a palavra de Isaías é essa: tenho colocado uma pedra eleita, bem firmada, aquele que nela crê não se apresse, não se inquiete. E essa pedra é Cristo Jesus. E assim, consideremos que temos essa lição de número 3, que desenvolvemos nesses tópicos: os decretos de Deus, a criação de Deus, a providência de Deus. E o nosso texto áureo foi o verso 5 de Salmo 92. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.